Fiquemos em pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Eu gosto de escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Eu quero entender melhor Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume de bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os terei convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos então na Semana Maior, Semana Santa, onde nós celebramos o grande coração da nossa liturgia, da nossa fé, aonde nesta semana nós celebramos aquilo que nós professamos como fé. Este Jesus que veio a este mundo, assumiu a nossa humanidade, sofreu, foi crucificado, morreu, tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, mas ressuscitou. Jesus que abre para nós este caminho de salvação. Por isso a liturgia dessa segunda-feira, pelo Salmo vai nos dizer que o salmista vai dizer: o Senhor é minha luz e salvação. Vamos dizer juntos? Veja, é uma afirmação que o salmista está fazendo. O Senhor é a minha luz, Ele é
a minha salvação. Não existe outro. É Ele, o único capaz de iluminar a minha vida. É Ele o único a salvar-me daquilo que é mal, a me libertar, a me ajudar a descobrir o verdadeiro sentido de existir neste mundo. Por isso a leitura que nós ouvimos vai falar do servo sofredor. E este servo sofredor é Jesus, que vai sofrer, que vai morrer por conta do pecado. Veja que Jesus, sendo Deus, poderia muito bem não passar pelo sofrimento. Mas Ele não abre a boca. Ele se deixa conduzir naquele caminho para que eu e você possamos descobrir na nossa humanidade que o pecado, que o demônio, que o mal, que a enfermidade, que os males que dizem contra nós não têm poder sobre a nossa vida. Se de fato o nosso olhar está no Senhor, nós somos pessoas iluminadas. Iluminadas não porque a gente fica que nem Natal piscando, né? Cheio de luz, não é isso. Iluminados porque nós olhamos para a nossa própria vida. Porque nós olhamos para aquilo que no profundo de nós existe. Quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu mergulho, quanto mais eu vivo esta amizade, esta intimidade com o Senhor, mais a minha vida vai ser iluminada. Mas sou eu, né? Por isso que a quaresma foi todo este tempo para mim e para você, de nós nos aproximarmos de Deus, de nós rezarmos mais, de nós nos convertermos, porque é automático. O homem quando começa, o homem, a mulher, quando começa a se aproximar mais de Deus, ele começa a cuidar da sua vida. Ele começa a olhar para si mesmo e para de ficar justificando os males, os pecados. E começa a reconhecer, eu preciso mudar de vida. Não é para isso que eu fui criado. Não é para carregar esses sentimentos, essas atitudes. Isso é uma vida iluminada. Ter a coragem de olhar para si mesmo. E o único que tem poder de iluminar a nossa vida é o Senhor. Por isso que nós precisamos, queridos, a cada dia da nossa vida, buscar mais a Deus. Pode perceber que nós vivemos um tempo na nossa sociedade que o ser humano não é mais incentivado a buscar a Deus. Busca tudo que aparece aí, um monte de coisa, né? Pode ver, cada época surge uma situação nova. Há anos atrás não tinha esse negócio de pôr boca, hoje põe boca, né? Hoje o povo mexe até no rosto, já viu isso? Teve uma pessoa que outro dia veio me cumprimentar, né? Aí eu fiquei olhando e falei, eu conheço de algum lugar, né? E conversou e eu fiquei pensando, da onde eu conheço essa alma do purgatório, Jesus? Né? Aí passou, aí a amiga dela, né, estava junto. Aí eu falei, gente, aquela amiga sua, padre, é a fulana. É que ela fez a harmonização e ela está um pouquinho diferente. Falei, um pouquinho? Ela está horrorosa, né? Ela está esquisita. Está entendendo? Nós somos incentivados a buscar muitas coisas.
mas não somos incentivados a buscar a Deus. Somos incentivados a buscar a diversão, o prazer, a vida que eu quero, porque a vida é minha. Mas nós não somos incentivados e às vezes a gente nem faz força de buscar a Deus. Sabe por quê? Se aproximar de Deus é começar a ter a vida... O quê? Gente, vocês estão aí? Hã? É começar a ter a vida o quê? Iluminada. É eu começar a olhar para mim mesmo e perceber, porque quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu vou percebendo aquilo que Deus plantou na minha vida, o para que eu existo. E aí eu mesmo começo a perceber, não, está errado. Quantas pessoas que às vezes chegam e dizem, mas padre, antigamente eu não achava, eu não tinha consciência que isso era pecado, padre. E agora aprendi a fazer exame de consciência. Meu Deus, padre. Falei, graças a Deus que deu tempo, né? Imagine morrer sem saber. Chapa quente. Quem quer ir para chapa quente? Não. E Jesus vai assumir a nossa humanidade para nos mostrar o caminho de salvar. Que o nosso lugar não é neste mundo. Nós estamos aqui, mas nós estamos caminhando para alcançar esta libertação. Esta vida nova. E esta vida nova que não é só lá no céu, mas que começa aqui na terra. Monsenhor dizia muito isso, né? Que a nossa vida nessa terra precisa ser um ensaio daquilo que nós vamos viver no céu. Agora passa a vida vivendo de qualquer jeito. Vai para o céu fazer o quê? Se no céu é lugar daqueles que buscam, amam, querem Deus. Olha o evangelho de hoje. Jesus está na casa dos seus amigos, Lázaro. Serve-se um jantar para Jesus. E Maria, de repente, vai lá, toma quase meio litro de perfume de nardo puro. Muito caro. O evangelista, né, João é bem detalhista, fala que é caro, muito caro aquele perfume. E ela pega e ela vai ungir os pés de Jesus. A casa fica tomada do perfume. Irmãos, quando nós nos encontramos com o Salvador, nós damos a Ele o melhor que a gente tem. Maria não pegou o perfume mais caro porque era mais caro, mas porque era melhor. A preocupação dela não era o dinheiro, mas era o tanto que ela amava aquele Jesus. O quanto aquele Jesus era caro à vida de Maria. E por isso ela não pensou em dinheiro. Porque ela estava com aquele que dá vida, aquele que se entregou, aquele que trouxe a vida do seu irmão à ressurreição, aquele que deu sentido à história deles. Por isso, para ele, o meu amor, veja, para ele o que eu tenho de melhor. Por quê? Deus, quando se entrega, se manifesta na nossa vida, Ele não age de qualquer jeito. Ele faz o melhor para mim e para você. Só que muitas vezes, queridos, eu e você ainda estamos presos nas realidades deste mundo. Nós ainda não adentramos esta graça da intimidade. Ainda de repente me falta compreender que eu tenho um Deus que sofreu,
que veio a este mundo para servir, para mostrar o caminho, mas que sofreu, tomou as minhas dores, tomou as minhas enfermidades, carregou naquela cruz para poder me dar vida nova. E é por isso que, veja, esta semana que é a Semana Santa, vai nos fazendo mergulhar nesta graça da intimidade com o Senhor. De nós, de fato, como Maria, podermos estar aos pés de Jesus e dar a Ele aquilo que nós temos. Olhando para a nossa vida, porque estar perto de Jesus é ter a nossa vida iluminada. E quando a nossa vida é iluminada, nós vamos percebendo, não precisa ninguém dizer para mim o meu pecado, mas sou eu que vou começar a chorar a vida que eu escolhi, as escolhas que eu fiz na vida. Ai, padre, porque para mim, aqui para você o quê? Quem disse que o que eu e você achamos é critério de verdade? A verdade é Jesus. E é por isso que quanto mais perto, por isso Semana Santa, não só a semana, mas para que a minha e a tua vida seja esse transbordamento da nossa intimidade com o Senhor. Nesse desejo de chegarmos no próximo domingo, celebrar a vida nova, celebrar a ressurreição, mas é poder olhar para a nossa vida e perceber que acolhendo Jesus, dizendo sim para Ele, doando a Ele o meu coração, o amando sobre todas as coisas. Padre, eu nunca imaginei que a minha vida fosse passar por esse processo de transformação. Só Jesus tem o poder de fazer isso. Só Ele. Só Ele. Caso contrário, nós vamos vivendo naquilo que a gente quer, naquilo que a gente pensa, e não vamos descobrindo aquilo que Deus tem para nós. Vamos vivendo a nossa vida, suprindo aquilo que os outros querem. Ai, mas fulana, tadinha. Teve um caso de uma outra alma do purgatório, eu tenho várias, né? Que chegou para mim e falou, ai padre, mas eu tenho que ficar com ela, porque tadinha. E via que aquele relacionamento de namoro, ele não era o namorado dela. Ele era para ela a presença daquele pai que ela não teve. E ele foi anulando a vida, ai tadinha dela, tadinha dela. E eu dizia, o que é que Deus quer? Mas tadinha dela, tadinha. 2 feridos, acabou. Ele olha para trás e percebe tantas coisas que não viveu. Ela olha para trás e continua precisando ainda da presença de alguém para suprir. Veja, não cuidou da vida. Porque eu, Padre Fábio, eu não tenho o poder de iluminar a vida de ninguém. Posso ajudar. Mas quem é que ilumina a nossa vida? Jesus. É Ele que assumiu. É Ele que nos traz a salvação. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que está em casa aí rezando conosco, nesta segunda-feira santa, eu quero convidar, a palavra de Deus quer me convidar, quer te convidar, a nós olharmos para este Jesus que é crucificado, que se entrega, como um grito, como se fosse um grito mesmo, dizendo para mim e para você, eu te amo. Eu vim para te dar vida. Eu vim para te tirar dessa situação. Mas você que tem que querer agora. A parte dele ele fez. Só que às vezes a gente continua vivendo do mesmo jeito. O que é que você veio fazer nesta missa hoje?
O que é que você está buscando? O que é que eu e você temos chorado? Porque quanto mais perto de Jesus, até mesmo o sofrimento não se torna pesado. Mas nós olhamos para Ele como um grande caminho para a gente chegar no céu. E é por isso que, veja lá, Judas. Judas não está preocupado com os pobres não, está no grupo de Jesus, gente. Você já parou para pensar? O traidor está no grupo de Jesus, caminha com Ele, senta na mesa. Judas não está preocupado com os pobres. Por que não vendeu esse perfume e deu para os pobres? Zoiudo. Ele queria era pôr o dinheiro no bolso dele. Pobre. Ele estava pensando nele, que ele ia ganhar um dinheirinho a mais. E ele estava do lado de Jesus. Cuidado. Porque muitas vezes nós achamos estar perto de Jesus. Mas o nosso coração está longe. Porque nós continuamos vivendo na vida que não é para nós. Se derramar. Quebrar o que eu tenho, o melhor que eu tenho, Senhor, é isso. Esse é o Padre Fábio, limitado, mas a Tua presença me ilumina, Senhor, eu quero. Eu preciso, eu quero essa salvação, eu quero a vida nova, eu quero não só viver a Semana Santa, mas eu quero que a minha vida seja santa. Vim até aqui derramar o meu passado em Ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho perceber. Hoje estou aqui. Vai lá, canta, diga a tua vida. Hoje estou aqui, não porque eu mereço. Olha para a tua vida, mas tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor. Mas o que é que a gente dá? É tudo, vai ficando em pé. É tudo. Ergue teus braços, vai lá, recebe o meu. Pede, refaz a morada, refaz. Pede para Deus, habita em mim. Ergue teus braços ao céu e pede, me pega em teu colo. Me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito. E a minha essência, exalar teu cheiro. É tudo que tenho, vai lá. É tudo que tenho. Pede para Deus, recebe o meu nada. Senhor, refaz a morada. Porque esta morada está ferida. Esta morada está suja. Pede para Deus, me pega em teu colo. Me pega em teu colo. Me acalma em teu peito. Me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito. E a minha essência, exalar teu cheiro. Põe a mão sobre o teu coração. Fecha teus olhos. Qual é o teu perfume? O que a tua vida tem exalado? Se nós não temos intimidade, se
Se nós não estamos unidos ao Senhor, a nossa vida não está iluminada. Nós não conseguimos nos conscientizar dos nossos pecados, do caminho que nós temos que seguir. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Você que nesta noite está aqui, você que está em casa, o Senhor está iluminando a tua vida, porque este problema, esta dor, ela não tem poder sobre você. Ela não é maior do que Deus. Sim, Senhor, nesta noite nós pedimos, cura as nossas feridas. Porque quanto mais perto de Ti, mais eu vejo que eu estou ferido, que eu preciso de ajuda, que eu preciso me libertar. Por isso, sem medo, Senhor, eu quero dizer que tudo que eu tenho às vezes são as minhas dores, são os medos, são as mágoas que eu trouxe dos males que fizeram contra mim. É por isso que eu vim aqui como Maria, que quebrou aquele perfume muito caro. Eu quero quebrar a minha vida se for preciso, quebrar o meu orgulho, quebrar os meus desejos, Senhor, para que a Tua presença me salve. Eu quero ser salvo, Senhor. O Senhor vai libertando e curando muitas pessoas. A imagem que o Espírito me dá é da mão de Jesus tirando do lamaçal muitas pessoas. Mas veja, Jesus sempre esteve com a mão estendida. Foi você que não pegou. Mas nesta noite, meu irmão, minha irmã, tome esta decisão. Proclama, vai dizendo com a tua voz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Ainda que as lágrimas vá caindo, porque está difícil, está doloroso este tempo, Jesus. Está difícil, eu estou achando que eu não vou aguentar. Mas eu quero me derramar, Senhor, nos meus medos, nos meus limites. Eu quero me abandonar nas Tuas mãos, para que o Senhor me salve. Só o Senhor tem poder para me salvar. Salva-me, Senhor. Ergue teus braços bem alto e pede: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Ilumina minha vida, Senhor. Minha vida, porque só o Senhor tem poder. Só o Senhor tem poder. Eu renuncio nesta noite. Eu renuncio nesta a toda noite. Falta de fé, A toda falta a todo de fé. medo. A todo medo. E eu quero me derramar diante de Ti. Eu quero me derramar diante Eu quero de Ti. proclamar nesta Semana Santa. Eu quero proclamar nesta Semana que eu Santa. preciso de Ti, Jesus. Que eu preciso Eu de necessito Ti, da Tua presença. Eu necessito da Tua Sem presença. a Tua presença eu não vou longe. Sem a Tua presença eu não vou Sem longe. a Tua presença eu não vou me libertar. Sem a Tua presença eu não vou me libertar. Por isso eu preciso de Ti, Por Senhor. isso eu preciso de Ti, Senhor. Deixe que o Espírito vá te iluminando. Ergue mesmo os teus braços. É isso. É o que você tem. As dores são as decepções, os lugares onde você andou. Coloca aqui no chão desta igreja. Coloque aí diante da TV, porque Jesus está aí com você. E Ele vai te iluminando. Um homem novo nesta noite nasce. Uma mulher nova nesta noite o Senhor faz nascer. Não é o outro que tem que mudar, sou eu, Jesus. Sou eu, Jesus. Por isso eu quero dizer, Senhor, é tudo que eu tenho. Tudo que tenho. Recebe, solta a voz. Recebe o meu nada. Pede para Ele, refaz a morada. Refaz a morada. Habita em mim,
eu preciso. Habita É de ti, em Senhor, que eu mim. preciso. Me pega em teu colo. Me pega em teu colo. O Senhor já fez a sua parte. Eu preciso fazer a Me acalma minha. em teu peito. Sou teu, sou eleito. Sou teu, sou eleito. E a minha essência A minha essência é exalar teu cheiro. teu cheiro. E a minha essência Minha essência é exalar teu cheiro. Mais uma vez, diga: a minha essência. E a minha essência é exalar teu cheiro. O Espírito planta agora em você. Onde você tem andado, você tem semeava, deixava o cheiro das tuas feridas, dos teus medos. E nesta noite você está entendendo que Jesus já te salvou, que Ele está te iluminando nesta noite, para que você exale esperança, alegria. Não chore mais aquele mal que te fizeram, mas agradeça, porque aquele mal te trouxe aqui. Obrigado, Jesus. Rezar pelos inimigos é semana do amor, semana do perdão, é exalar aquilo que é Deus. Eu não quero exalar o que é meu, mas é exalar aquilo que o Senhor é e faz na minha vida. E a minha essência não é exalar tristeza, não é exalar pecado, não é exalar meus pensamentos, é exalar aquele que me salvou, aquele que me ilumina, aquele que me dá vida nova. Diga mais uma vez: e a minha essência é exalar o cheiro de Deus, a presença de Deus. Eu tomo posse, Senhor, e eu tomo posse, desta Senhor, Semana Santa, esta semana e de uma vida nova, que o Senhor traz para mim. Que o Senhor traz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Obrigado, Jesus. Obrigada, É Jesus. tudo que tem. Canta, vai lá, recebe o meu nar. Refaz a morada. Refaz a morada. Abre teus braços. Com alegria, pede a Deus, habita. Tira de mim aquilo que é mal. Me pega em teu colo. Porque eu preciso de ti. Diga: eu sou teu, eu não sou qualquer um. Sou teu, sou eleito. E a minha essência. E a minha essência é exalar teu cheiro. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.